Olá, nesse trabalho nós vamos falar sobre Adam Smith, Jeremy Bentham e John Stuart Mill, o desenvolvimento inicial de uma base utilitarista para o direito. Nós vamos começar falando sobre Adam Smith, indústria, capitalismo e a justiça da mão oculta do mercado, a obra de Adam Smith. Bem, quando se fala do entendimento do fundamento moral da proposta de Adam Smith, dessa questão da mão oculta do mercado, o Adam Smith é muito lembrado como o pai do liberalismo econômico, o famoso capitalismo laissez-faire, que é o capitalismo deixe passar, deixe fazer. Ele tinha como base, como fundamento, o egoísmo como condutor das ações humanas, apesar disso ser visto como uma visão simplista, uma visão redutora do que seriam as ideias de Adam Smith, de que as relações humanas elas seriam regidas por uma mão oculta, que seria essa mão oculta do mercado, e que o crescimento econômico, ele na verdade se dá pela troca de estoque excedente entre pessoas. O bem-estar social, então, seria alcançado se cada pessoa fosse livre para perseguir seus próprios interesses. A partir dessa liberdade que as pessoas teriam de desenvolver suas próprias atividades econômicas, elas produziriam um excedente e esse excedente poderia ser trocado por outros bens ou serviços de que elas teriam interesse. Para Adam Smith, o interesse pessoal é o motivo dominante por trás da atividade econômica. Para ele, todo indivíduo empenha-se continuamente por encontrar o emprego mais vantajoso para qualquer capital de que disponha. Nesse sentido, o bem-estar geral ele será mais bem atendido se permitir que cada pessoa consiga perseguir seus próprios interesses. Para Adam Smith, o interesse pessoal é o motivo dominante por trás da atividade econômica. Para ele, todo indivíduo empenha-se continuamente por encontrar o emprego mais vantajoso para qualquer capital de que disponha. Nesse sentido, o bem-estar geral ele será mais bem atendido se permitir que cada pessoa consiga perseguir seus próprios interesses. Smith também argumenta que a solidariedade ela não vem do fato da gente presenciar paixões ou emoções humanas. Ela remeteria mais a uma observação ponderada da situação em si que a gente provocou. Ele reforça que às vezes sentimos por outra pessoa afeição que ela parece ser totalmente incapaz de experimentar. E seria como quando a gente se sente constrangido diante de um comportamento grosseiro de alguém que, apesar de estar fazendo esse comportamento, ela não se dá conta dessa própria postura do que ela se vê fazendo. Assim como Hume, Smith também acreditava que as pessoas deviam fazer continuamente perguntas sobre a própria vida e sobre a origem, a natureza dos seus atos. Smith pensava que podíamos ser imparciais se a gente olhasse, por exemplo, para os nossos próprios atos, para as nossas próprias posturas, o nosso próprio comportamento, como se ele fosse uma outra pessoa. E aí a gente poderia nos julgar a partir do mesmo ponto de vista utilizado para julgar os outros. E nossa possível aprovação ou desaprovação dos nossos próprios atos, dessa nossa própria conduta, ela vai depender do fato da gente poder ou não ser solidário com os que provém dessas nossas ações. A consciência, que seria esse juiz interior, ela nos dá a possibilidade de comparar apropriadamente os nossos próprios interesses e os interesses dos outros. E aí a gente pode tentar abordar esse ideal do homem de perfeita virtude, aquele que possui tanto domínio dos seus próprios sentimentos, quanto sensibilidade diante dos sentimentos de outras pessoas também. Então a gente entra na parte em que ele fala do papel do direito positivo e da punição como garantia da própria sociedade comercial moderna.
tem um livro que é a Teoria dos Sentimentos Morais, que pertence ao Adam Smith, e nele ele adota a ideia de que a vida social ela seria como um jogo, como uma corrida, tá? De competição, no qual os participantes estão lutando pelo sucesso e que ao mesmo tempo eles recriminam e chegam até mesmo a julgar aqueles que infringem essas regras para obter o sucesso. Ele diz que nessa corrida pela riqueza, pelas promoções humanas, o ser humano ele pode correr o máximo possível, levando até mesmo além do limite que os músculos, que a força humana consegue utilizar para superar seus concorrentes. Mas ao mesmo tempo ele deixa claro que se empurrar, né, ou seja, nesse jogo, se alguém usar de fraude, usar de meios que não são aprovados pelos espectadores, imediatamente ele vai estar violando esse jogo limpo e esse espectador ele não vai admitir isso. E aí nesse caso a população ela vai se solidarizar prontamente com o ressentimento daqueles que foram prejudicados. Então aí o agressor ele se torna objeto de ódio e indignação popular. Porém, o conhecimento e o medo dessas reações críticas desse público, desses espectadores, não é suficiente para coibir esses comportamentos desleais. E aí, por conta disso, o Smith adota, então, a ideia de que há possíveis sanções, 3 sanções possíveis para esses tipos de comportamento, para esse tipo de conduta. Sanções como remorso, ou seja, aquele que infringiu, aquele que foi desleal com a regra, ou seja, se desvirtuou da regra do jogo, ele poderia sentir remorso, tá? E aí poderia se sentir horrível por conta disso. Outra sanção aplicável é que o homem ele tem uma tendência natural a abominar a fraude, no caso a perfídia, né? E a injustiça. Ou também a terceira, que seria aquele que infringiu a regra, ele ter medo do julgamento, né? Aquele vai ser submetido a algo metafísico, ou seja, a uma punição além vida, ou seja, na vida após a morte, e que ele entende que dessa maneira ele poderá enfrentar um possível juízo final, ou seja, o medo do sobrenatural seria uma das possíveis sanções para evitar que esse indivíduo, esse infrator do jogo, ele siga cometendo essas infrações, essas condutas ilícitas. Assim, Smith não acredita que o Estado simplesmente possa estipular um conjunto de regras do jogo e tratar a justiça como uma questão de mero cumprimento imparcial. Ele tem plena consciência da natureza injusta da organização social, enquanto é preciso proteger a propriedade, o que está na base da segurança institucional. A realidade da administração social, para ele, é geralmente a própria injustiça social. Essa injustiça social é que seria a motivação, a justificativa para a positivação do direito, ou seja, como uma forma de legitimação de regras normatizadas, escritas, que possam estipular um alcance de ideal justo entre partes. Então, o próprio Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações, ele fala que o governo civil, na medida em que vai se estabelecendo, tendo em vista a segurança da propriedade, ele é de fato instituído para a defesa dos ricos contra os pobres, ou daqueles que têm alguma propriedade contra os que não têm absolutamente nenhuma. Smith também argumenta que a solidariedade ela não vem do fato da gente presenciar paixões ou emoções humanas. Ela remeteria mais a uma observação ponderada da situação em si que a gente provocou. Ele reforça que às vezes sentimos por outra pessoa a afeição que ela parece ser totalmente incapaz de experimentar. E seria como quando a gente se sente constrangido diante de um comportamento grosseiro de alguém que
que, apesar de estar fazendo esse comportamento, ela não se dá conta dessa própria postura do que ela se vê fazendo. Assim como Hume, Smith também acreditava que as pessoas deviam fazer continuamente perguntas sobre a própria vida e sobre a origem, a natureza dos seus atos. Smith pensava que podíamos ser imparciais se a gente olhasse, por exemplo, para os nossos próprios atos, para as nossas próprias posturas, o nosso próprio comportamento, como se ele fosse uma outra pessoa. E aí a gente poderia nos julgar a partir do mesmo ponto de vista utilizado para julgar os outros. E nossa possível aprovação ou desaprovação dos nossos próprios atos, dessa nossa própria conduta, ela vai depender do fato da gente poder ou não ser solidário com os sentimentos que provêm dessas nossas ações. A consciência, que seria esse juiz interior, ela nos dá a possibilidade de comparar apropriadamente os nossos próprios interesses e os interesses dos outros. E aí a gente pode tentar abordar esse ideal do homem de perfeita virtude, aquele que possui tanto domínio dos seus próprios sentimentos, quanto sensibilidade diante dos sentimentos de outras pessoas também. Agora eu vou falar sobre o filósofo Jerry Bentham. Ele nasceu em Londres e chefiou um grupo chamado Os Utilitaristas. Ele trabalha com o conceito do utilitarismo, mas o que é o utilitarismo? É uma tentativa de criar uma ciência objetiva, social e política que fosse tão livre da subjetividade humana e das contingências religiosas. Em seu livro, intitulado Introdução aos Princípios da Moral e Legislação, ele sugeriu que o governo do ser humano é ditado pela dor e prazer. Ele argumentava que essas duas características forneciam um padrão de causas do comportamento humano que o legislador poderia utilizar para conduzir o comportamento social. Logo, para ele, é ideal que o ser humano busque o prazer para o princípio moral da utilidade e evite a dor. O autor ele tinha consciência de não ter havido tratado que a felicidade é o bom e o certo, e a própria natureza do princípio da utilidade é o fato de não se poder demonstrar sua validade. O interesse de Bentham pelo direito é anterior à sua preocupação com a reforma política e constitucional, mas a teoria da utilidade forneceu uma metodologia para orientar a reforma política. Ele falava que o direito não precisava originar-se do soberano, dado que o direito pode ser visto como uma criação do soberano, tanto por concepção, tanto por adoção. Ele trabalha também as teorias da punição e sanções, falando que era essencial para um sistema jurídico. Desse modo, as sanções provêm da concepção bethamista do funcionamento da utilidade subjacente à interação social. Ele separa 4 fontes de dor e prazer e as cita como causas do comportamento e ele as nomeia como sanções. Elas são separadas em físicas, públicas, morais e religiosas. Além do exposto, ele também adota a posição de que em uma esfera social onde o direito opera, a norma só pode punir de fato aqueles que infligiram sofrimento. Logo, para ele, o legislador e o indivíduo é essencial que eles busquem o prazer e evite a dor. Entretanto, há uma discrepância de valores entre a dor e o prazer. E logo, o autor ele vai criar uma metodologia para calcular esse valor. E ele calculava, o Bentham ele sugeriu calcular de acordo com a intensidade, duração, certeza e propicuidade do prazer. Logo, para ele, é essencial que as ações produzem a mesma quantidade de prazer.
Ele também vai adotar, ele estava convicto de que se o legislador adotasse o princípio, né, usasse o princípio da utilidade para, para, para decidir os atos como legais, muitos atos de sua época deveriam ser interpretados como uma questão de moral privada. Desse modo, o utilitarismo teve que exigir uma reclassificação do comportamento para restabelecer que ações deveriam ser ajustadas pelo governo. Nesse sentido, o princípio de utilidade alcançou a uma nova e simples teoria de punição que era capaz de alcançar um modo mais eficaz da finalidade da punição. Eu vou falar sobre o princípio da utilidade. Ele oferece uma base racional para a punição, além de oferecer uma pista para a natureza da punição adequada. Beaton descreve cada unidade de propriedade desejável de punição e apresenta as seguintes regras: a proporção entre o princípio e transgressão. Quanto maior a transgressão, maior o princípio. Quanto maior a transgressão, maior deve ser a punição. As punições devem ser variáveis e adaptáveis para cada ação. Essas ideias levaram Beaton a defender regras capazes de assegurar que a punição fosse variável, de modo que se ajustasse a casos específicos. E era claro que elementos do direito não se ajustavam às exigências estabelecidas pelo princípio, e ele desejava uma reforma. Para ele também existe uma dualidade de concepção do direito civil e criminal. Eles são distintos. O civil ele defende uma aquisição contratual de bens e o criminal defende a criação social em que o direito civil utiliza. Sobre o utilitarismo, ele é ligado à ideia de controle e oferece uma modalidade de cálculo, onde é possível aferir o resultado superior da política. Ou seja, é um mecanismo em que podemos visualizar a cena e calcular os resultados. E sim, passou por uma reforma. Essa reforma possui grandes obstáculos, sendo o maior deles a reforma na estrutura da sociedade aristocrática, pois os males da sociedade e do sistema jurídico persistiram mesmo após ele ter mostrado de que diferentes modos produziam uma maior felicidade. Vou falar um pouquinho também sobre o Stuart Mill. O Stuart Mill, na sua infância, foi baseado em uma infância de socialização utilitarista. Ele era filho de James Mill, amigo muito íntimo de Jeremy. Seu pai passou a eles as suas ideias, bem detalhadas, formando assim o seu pensamento utilitarista. E ele disponibilizava obras do seu amigo sobre punições e prisões, e com isso ele acredita que formou todas as suas opiniões, crenças e doutrinas. Ele teve o princípio da liberdade, né? O primeiro princípio que foi buscado. Ele é também conhecido como princípio de dano. Foi um princípio de autodefesa e é o único fim que justifica a humanidade. A adesão a esse princípio possibilita uma forma de vida social que amplia a liberdade da população. O princípio de liberdade, ele cria uma esfera reflexiva dividida em 3 partes. A primeira é o domínio inteiro da consciência, exige uma liberdade mais abrangente, a liberdade de preferências e ocupações, e a terceira, espera-se a população se une e já tenham chegado à maioridade. Meu nome é Ulisses Rocha. Vou continuar falando de Stuart Mill. Nesse ponto, ele vai introduzir uma frase que basicamente resume a doutrina dele, que seria: a única liberdade digna desse nome é a de lutar por nosso próprio bem, de modo como nos parecer melhor. Certo? Mill vai defender que o Estado moderno e a ascensão das consciências individuais vão potencializar novas formas de liberdade, novas formas de consciência e de conhecimento. Beleza. Após isso, ele vai apontar outro ponto importante na sua teoria, que a primeiro momento pode parecer contraditório, que é a utilidade do homem progressista. Mais à frente, ele vai dissertar melhor e estabelecer uma relação entre esses termos. Após isso, ele vai destacar a complexa relação entre os princípios da liberdade e da utilidade em geral. O que seria isso? Bom, em um livro dele, A Liberdade, Stuart Mill vai dissertar que existem conflitos entre esses princípios da liberdade e da utilidade. O princípio da liberdade para ele seria em que somente o dano e não a ofensa legitima a interferência da ação. O
que significa isso? O indivíduo, em sua ação individual, ele é soberano, ou seja, se ele não causar dano a nenhuma outra pessoa, essa ação dele é legítima e ele está apenas exercendo sua liberdade. Porém, a partir do momento que ele prejudica outra pessoa, cause dano a outro indivíduo, essa ação já é passível de sofrer interferência. Ele dá um exemplo da ingestão de carne de porco em países muçulmanos, que essa prática em alguns países é proibida. Porém, segundo essa teoria de Mill, essa ação seria legitimada. Por quê? Porque o indivíduo que ingerir carne de porco não vai estar causando nenhum dano a outra pessoa. Ele vai estar apenas exercendo sua liberdade. Após isso, o Mill vai querer destacar o papel da liberdade e da utilidade na modernidade. Bom, para ele, a liberdade exercia um papel de aumentar, de levar um número maior de opiniões, de pensamentos e de conhecimentos. Para ele, a liberdade, a partir do momento em que as pessoas aumentassem os seus conhecimentos individuais, elas poderiam compartilhar os seus erros umas com as outras, ou seja, compartilhar suas experiências e, dessa forma, evoluir a sociedade para um nível superior, tanto nas esferas econômicas, políticas, todas as esferas sociais iriam ser potencializadas a partir do momento que os indivíduos exercessem essa liberdade e compartilhassem seus conhecimentos. Isso mostra que Mill preocupava em capacitar, de certa forma, os indivíduos, de abrir a mente das pessoas para que elas despertassem um individualismo racional, para que elas alcançassem esse individualismo racional. Ou seja, Mill defendia que as pessoas deveriam formular suas próprias ideias, suas próprias concepções e ir em busca dos seus próprios objetivos, porém compartilhando suas experiências umas com as outras e dessa forma evoluir na sociedade. Isso mostra uma crença de Mill na razão e na reflexão. Esses são dois pontos muito importantes para essa sua teoria. Bom, como dito anteriormente, a relação que Mill estabelece entre o utilitarismo e o homem progressista é justamente que o progresso social será o produto final entre os princípios da liberdade e da utilidade. Então, ao que de início parecia ser meio contraditório, Mill vai estabelecer essa conexão de que o progresso social é o produto final da relação entre a liberdade e a utilidade. Certo. Após isso, Mill vai destacar ele vai procurar dissertar sobre o direito escrito e o direito não escrito. O que seria isso? Bom, o direito escrito, basicamente, são as leis positivadas pelo Estado. E o direito não escrito seriam as sanções sociais. Para Mill, o direito não escrito, que são as sanções sociais, exercem mais repressão sobre o indivíduo. Por quê? Porque ele acreditava que o ser humano era mais do que um robô em um estado padronizado. Então, para ele, essas sanções, na verdade, as sanções sociais exerciam mais repressão sobre o indivíduo. Então, sinteticamente, Mill era um otimista que acreditava que, a partir da liberdade e da diversidade de vida e da difusão do conhecimento entre as pessoas, isso levaria ao progresso social. Porém, isso pode abrir uma brecha para uma discussão de que, se essa liberdade e essa diversificação da vida for mesmo exercida, seria muito imprevisível, porque ninguém sabe como o indivíduo vai proceder a partir do momento que ele adquirir essa liberdade. Porém, para Mill, isso não iria acontecer. Para Mill, chegaria um ponto que a sociedade iria se organizar e os indivíduos entrariam em consenso e em acordo, levando assim a sociedade a um outro nível e um outro estágio de desenvolvimento, melhorando e potencializando todas as suas esferas sociais, como foi dito anteriormente, criando dessa forma uma nova maneira e uma nova forma de solidariedade social entre os indivíduos. E é isso.